Eu só fumo no cachimbo da mulher, fumo no cachimbo da mulher. Fumar cigarro nunca mais eu me acostumo, todo dia fumo no cachimbo da mulher. Eu só fumo no cachimbo da mulher, fumo no cachimbo da mulher. Fumar cigarro nunca mais eu me acostumo, todo dia fumo no cachimbo da mulher. Minha mulher fuma cachimbo de barro, ela já sabe que faz mal fumar cigarro. O doutor disse isso aí dá uma tosse daquelas que o cabra cospe até secar a goela. Cheguei em casa, falei pra minha senhora, joguei meu cigarro fora e fumo no cachimbo dela. Eu só fumo no cachimbo da mulher, fumo no cachimbo da mulher. Fumar cigarro nunca mais eu me acostumo, todo dia fumo no cachimbo da mulher. Eu só... Vou contar uma história para o povo brasileiro e também pros companheiros que vendem a tomar. Uma noite está de casa, deixa a família rolando os peitos, vão se criando, foi pegar a mão ao pai. Aprende a mexer no leme, a data tem que secar. E ele tem um rei de paninha, ele só tocar e cá. Maria não sai de casa pra não dar o que falar. Por isso que o Marujo nunca deve se casar. Meu bem, meu bem. E é por isso que o Marujo nunca deve se casar. Meu bem, meu bem. E é por isso que o Marujo nunca deve se casar. Aprende a mexer no leme, a batata descascar. E ele tem um rei de paninha, ele só tocar e cá. Maria não sai de casa pra não dar o que falar. Por isso que o Marujo nunca deve se casar. Filhos de Mengele surgiu em 85, né? O Paulinho e o Danilo me chamaram, e o Celso, que é o irmão do Danilo, que estava ali só para preencher um espaço e acabou ficando. A gente formou o Filhos de Mengele, o Danilo e o Paulinho são dessa geração de 82, 81, tocavam desde então, tiveram N bandas. O Paulinho saiu do Filhos de Mengele em 86. E nessa época eu conhecia o Digão. E eu já era batera, eu já tocava batera. Mas eu tocava só pesado, coisa mais... Aí falou, ó, pô, o cara saiu, pô, quer entrar no Filhos de Mengele? Eu falei, pô, aí caralho. Comecei a andar no Gilbertinho, aí entrei pro Filhos de Mengele. O Digão foi lá tocar, molecão e tal, pô, a gente adorou, fechamos com ele, porque foi incrível, assim, encaixou perfeitamente. Nessa época o Filhos de Mengele ensaiava no Brasília Radio Center. Depois de um tempo, a gente passou a ensaiar na casa do Digão, por causa da bateria, tudo, né? Então a gente acabou ensaiando lá. E no começo de 87 eu vim embora para São Paulo, o Telo entrou no meu lugar. O Telo acabou escrevendo muitas coisas do Raimundos, desse repertório inicial do Raimundos. Na sua casa tem ceia, na casa dele não tem. Na sua casa tem compaixão, na casa dele compreensão. Feliz Natal. Pode até achar tudo normal, só que não é bem assim. O que parece bom pra você pode não parecer pra mim. Você fala em sanidade. E cantando e rindo, daqui a pouco, Eu falei, caralho, aí ele começou a cantar e não, peraí, começou a tocar. A divisão rítmica ela é meio parecida. Aí pegou as notas na guitarra e eu falei, caralho, olha que foda. Aí é como se fosse o Ramones fazendo um rolê em Petrolina, assim. Essas três cadeiras aqui. Eram três músicos, o Raimundos no início era um trio, mas a gente sentava com um violão ali. E dali saíram, cara, 90% das músicas. Tipo assim, a gente inventava uma festa pra gente poder tocar. Então o primeiro show do Raimundos foi num Réveillon na casa do Gabriel, que era do Little Quay, que hoje é do Autoramas. Rolou lá na casa do Gabriel, aí não sei o quê. Aí começou a rolar no Bom Demais, que é o mesmo bar onde a Cássia Eller também tocou muito, e outras bandas. Foi dando os anos 90, chegando perto dos anos 90, 89, coisa.
E aí a cena foi acabando. O rock, aquele rock dos anos 80, foi a hora que o rock foi também acabando. A gente começou a tocar umas coisas diferentes, a banda acabou, o Cani saiu, aí a banda acabou. Acabou em 90, né? Em 92 foi quando o Fred veio, começou a pilhar do Raimundos voltar e tal. E procurou o Rodolfo, enchendo o saco dele. Né? Porque o Marcão Adrenalina, que ele era... Ele foi responsável pela volta do Raimundos. Aí em 92 ele tinha feito uma boate em Goiânia. E aí Terceira me Onda. ligou, chamava Terceira Onda. E me ligou querendo show do Raimundos. Mas como ele falou, ele queria que a gente tocasse Ramones. Meu irmão, o pior foi o cartaz. A gente chegou na porta do lugar assim, sacou? Tava Raimundos, assim, Raimundos, escrito pequenininho assim, sacou? Tocando Ramones, assim, né? Tipo, grandão, assim, imitando aquele... A gente já chegou na porta da boate e falou, e acho que isso não vai dar certo. Beleza, aí dali um tempo rolou outro show na casa do Alf. Na chácara do Alf. Alf. Na chácara do Alf. Tudo, a volta do Raimundos. Que maneiro, vamos fazer a volta do Raimundos, que maneiro. Aí a gente confiante que a bateria ia funcionar, né? Encheu de gente, a festa e tal. Aí o irmão do Alf ligou a parada toda no 220, era 110, tinha que passar por um Aqui em Brasília é 220, né? E a bateria era toda, as paradas eram tudo 110, o cara foi e ligou. Ligou, queimou o amp pedais, queimou o amp do baixo, queimou as fontes dos pedais. Queimou a bateria eletrônica. Matou a bateria eletrônica. Quer dizer, matou foi a triste morte da bateria eletrônica. E aí foi o nessa sinal. O Fred já tinha pilhado, já tava puto, né? Porque, pô, ele deu a pilha, a gente voltou, só que não chamou ele como batera. Aí falou, não, velho, vamos chamar o Fred. Acabou, o olho gordo do caralho. Não, ele fez o trabalho direitinho, né? Quando o Fred entrou, ele já veio com uma pegada bem mais profissional. Ele usou uma indenização que ele teve pra gente ir pro estúdio gravar a demo. E nós fizemos a primeira demo do Raimundos. Que já era Nega Jurema, Palhas do Coqueiro, o Marujo e Sanidade. E o Digão já cantava. Você fala em sanidade, como quem pode fazer. Você tenta falar a verdade, só que não tem nada pra dizer. Essa demo que foi parar na mão do Miranda, que fez o Raimundos acontecer, duas o Rodolfo cantava, duas eu cantava. Quando me chega a demo do Raimundos, eu ouço Nega Jurema, Palha do Coqueiro, falo, cara, que porra é isso, velho? Chapei, velho, tudo que eu esperava. Falei, mano, essa é a banda que representa esse momento. Não existe uma banda mais significativa hoje do que esse Raimundos, cara. Fala pra ele mandar a fita, manda já foto com texto que te dá uma página inteira. Sem ouvir, velho. Já metemos bronca, mano. Já direto. Aí no mesmo dia liga o Carlos Marcelo, Correio Brasiliense. Porra, como não tem nada aqui em Brasília, Low Dream, Oz. Aí começa a dizer um monte de nome de banda inglês, né, velho? Little Queen Mad Birds. Mas tem uma aqui, velho, que acho que isso aqui tu vai se interessar. É o Raimundos. Mano, quando chegou as fitas disso aí, velho, aí fudeu tudo, cara. Eles estavam sempre falando de artistas, né? Que eles encontravam nas turnês. Sempre apresentavam alguma coisa. Junto com o Miranda, além de olheiros e diretores artísticos, nós poderíamos ser os próprios produtores desses discos. Eu montei mais ou menos o que eu imaginava como seria o trabalho desse selo dentro da companhia. Era uma previsão de lançar até, se eu não me engano, 7 artistas por ano. E eu sempre pleiteei que eles não tivessem envolvimento na administração do selo, que eles eram a fonte mais rica desse selo, que era a fonte artística. A gente conversou com a Warner, pediu um dinheiro emprestado, que seria pago com a venda dos discos, que a Warner distribuiria. Ponto. Não tinha nenhuma interferência da Warner, e mais nada. Mas eles foram muito parceiros. Pô, se for andar, você é meu parceiro. Ele falou isso desde o começo. Quero que você venha, porque, pô, veja o que você faz, essas puta mandracaria pra fazer disco. É disso que eu preciso. Eu não sei se eu vou ter dinheiro. Eu com o Miranda, a gente teve reuniões com os Titãs no aeroporto de Congonhas,
no camarim da TV Record, no camarim não sei da onde, tudo assim, umas reuniões né, de passagem, mas posso te dizer o seguinte, os Titãs estavam muito animados, velho, muito animados com a ideia, mas muito, muito, muito. O que me animou muito também, né? O que aconteceu? De fato, essas bandas começaram a mandar demo para todo mundo. Chegou um momento que não era só o Banguela que tinha essas demos. Chegou um momento em que a Sony também recebeu essas demos que a gente teve. A EMI também recebeu. Então, de certa forma, todo mundo já sabia que tinha uma nova geração chegando. Agora, quem ia contratar o quê? Essa era a questão. A sorte que eles eram uns retardados mental, chamaram o Raimundos lá para ser contratado na Sony e pediram para tirar o palavrão, diminuir as guitarras. Falei, velho, não tem nem o que falar do cara que propõe isso para uma banda como o Raimundos, né, velho? Olha, pô, a banda de vocês é muito legal e tal, mas eu acho que a gente tem que, o vocalista tem que fazer uma aula de dicção, a gente vai ter que mexer ali, não sei o quê, e tudo que a gente abominava. A gente falou, meu, quando a gente gravar, a gente vai gravar como a gente é. Olha que furo de reportagem. O Miranda e o Wagner foram ao meu apartamento e a gente ficou lá batendo papo, tomando café e tal, não sei o quê, anotando tudo que a gente queria, como é que a gente queria que saísse a matéria para contar toda a história. A gente nem ouviu o Titã, eu não ia telefonar para um Titã para saber o que eles achavam de qualquer coisa, né, naturalmente. Na véspera do jornal ser publicado, eu morava ali embaixo do Lago de Pinheiros. Eu e minha namorada, a gente saiu, atravessou a ponte, foi na churrascaria que tinha lá do outro lado, no Butantã, que era bem baratinha, fuleira, comemos um churrasco e voltamos. Quando a gente voltou, velho, e já tinha chegado a Folha. Aí quando eu peguei, caralho, velho, eu sou louco. Sou louco. Aí que eu me dei conta do tamanho da loucura que eu tinha feito, me deu um negócio na barriga, um frio na barriga, assim, churrasco empedrou, né, velho? Passei a noite suando frio, com febre, não dormi nada. Deu 6 da manhã, eu fui logo pra missa, velho, rezar e pedir ajuda pra todo santo. Eu lembro que tinha vários santos, assim, em volta na igreja, assim, eu fui um por um, assim, ô santo, me ajuda aí, velho, que o bagulho hoje vai pegar. Aí fui bem cedo pra missa, cara, pra tentar despistar e roubar a folha do Carlos Arruda. Porque peguei a folha, ele dobrei assim, vou descer pra redação. Desci com a folha, né? Quando ele chegou, já me chamou na hora. Miranda, sabe aí, velho? Achei claro que eu tinha lido em casa, né, velho? Só na minha cabeça, o cara não ia ter uma assinatura da folha em casa. A Ilustrada tinha um peso absurdo, né? Eu trabalhava pro estado de São Paulo, né? Lembra? Eldorado. Cara, eu recebi o jornal de manhã em casa, tomando café, eu li isso aqui. Ó, aí era isso aqui e continuava aqui, ó. Foi pouca coisa, não. Tá vendo? O selo quer consolidar o pop brasileiro. Aqui falava eu e o Miranda. O Carlos Arruda, que era o diretor, falou, mano, você não é meu empregado, velho? Eu falei, sou. Mas como é que tu tá montando? Eu falei, tô falando que o salário tá ruim, velho. Faz tempo que tô te avisando, mano. O salário tá fraco, mano. Tem uns profissionais aqui bom, velho. A gente estamos atrás de um negocinho melhor, então tu vê aí, cara. E ele foi um cara muito legal, porque ele falou, Miranda, o que eu faço contigo, velho? Eu falei, sei lá, mano, o que tu falar, tá bom. Fica aí, mais um tempo. Falou, não, eu não vou nem mandar esse merda embora, né, velho? Só que pobre do Wagner, velho. Foi lá mentir junto comigo na capa da Folha. Pô, acho que eu não tive uma coisa muito certa. O Miranda deu um golpe e eu pensando comigo, né? Ele não tem a coisa certa, ele fez a coisa certa. Pô, ele falou que tem, os caras lá também se coçaram e falaram, bom, agora que o cara falou que tem, agora tem que ter. Alguém precisava fazer alguma coisa para interromper, acabar com aquela morosidade da Warner. Essa morosidade administrativa jurídica que faz com que projetos que tenham certa urgência para serem realizados não aconteçam. Uma multinacional, ela é sempre mais lenta do que o ideal nesse tipo de coisa, porque tem que ir para fora, a volta e eu? Cara, entrei no escritório, sentei lá e fiquei falando assim, pô, meu telefone vai tocar, é meu chefe. Ele vai ler o jornal e vai me ligar e falar, meu, o que é isso? Eu preciso falar que eu tive febre, dor de barriga, essas coisas todas, né? Bom, meu telefone não tocou, meu, até hoje eu não entendo. Porque na matéria falava isso, que o Raimundos ia abrir o show já. Na verdade, o mote da matéria já era esse, que no show ia lançar o Banguela.
Cara, que cara de pau, né, velho? Eu não falei com os Titãs, eu falei com ninguém, velho. Acho que essa jogada do Miranda, de ter levado isso à Folha, foi um jeito também que ele encontrou de jogar na cara da gravadora que não dava para esperar mais. Que se esperasse mais, a gente ia perder o cast. Isso contribuiu, de certa forma, a gravadora saiu daquele marasmo e vamos começar. Sucesso, velho. Todo mundo pagou pau, o Raimundos fez a plateia inteira cantar. O pessoal da Warner ficaram de boca aberta, cara, todo mundo falou, vai dar certo. Aí, cara, a história, conversa vai, conversa vem. Quando chega em dezembro, eu já não estava mais na redação da revista. Eu estava na lama, em casa, deitado, olhando pro céu, pensando na vida, pô, velho, que vida louca, hein, cara. E vendo umas nuvens muito lindas, cara. Aí eu fiquei pensando, puta, cara, como eu queria agora poder voar e passar do lado daquela nuvem ali, velho. Foda, né, cara? Mas a vida é assim, cara. Vou descer ali, vou no orelhão. Não tinha telefone em casa. Não era uma época de celular, e-mail, essas coisas tudo assim. Ou você encontrava a pessoa, ou tinha sorte de ligar no fixo dela, tá lá. O Miranda nunca foi bom de fixo. Eu tava exercitando meu paranormalidade para saber quando as pessoas queriam falar comigo. Aí eu ia no orelhão e ligava. As pessoas, pô, tava pensando em ti. Eu ligo, sei. Por isso que eu liguei. Eu sempre ligava para as pessoas na hora certa, velho. Aí, cara, desço eu pro orelhão, aí ligo, não lembro pra quem que eu liguei, falou, porra, Miranda, ainda bem que tu ligou, velho. Tá precisando falar com te falou, então, por isso que eu liguei. É que é o seguinte, cara, tu vai precisar, vem até aqui no escritório agora, pega os contratos do Raimundos, que eles estão no Rio, tu vai lá assinar o contrato com eles agora. Aí eu peguei e fui. Velho, quando eu vi, eu tava passando lá daquela nuvem com o avião, velho. Eu falei, não é possível. Que vida louca. Eu ainda reconheci, ô, nuvem, te conheço, velho. Te conheço lá da janela da minha casa, velho. Fui pro Rio, a gente assinou o contrato, bebeu a tarde inteira. Chegou de noite, peguei o avião e voltei. Aí começou até a parada. A fita dos Raimundos saltava aos olhos, era meio que prioridade. E ele meio que tinha essa... Mostrando pra todo mundo, só ficar com essa fita o dia inteiro, velho. Ouve isso, cara. Ouve isso aqui, cara. Passava o dia inteiro com essas fitas azucrinando. Não, uma porra, eu quero é rock! O Roteiro de uma Pessoa é o hino desse disco. É a música que... A gente tem cada disco, a gente tem uma música que é o carro-chefe, né? E eu acho que Puteiro foi, com certeza. Puteiro de uma Pessoa, na verdade, foi a primeira música a cair no gosto do público. A primeira coisa que eu ouvi dos Raimundos, desculpa, nunca ninguém fez nada melhor em rock no Brasil. Não existe nada melhor. Você pode dizer que tem alguma coisa meio parecida com aquilo, mas não tem nada melhor que Puteiro de uma Pessoa. Foi a primeira música que eu ouvi dos caras. Nega Jurema foi a primeira que a gente fez um clipe. Ele foi pra MTV, exatamente. E, cara, teve uma recepção maravilhosa, assim, de cara. Sabe, o primeiro álbum do Raimundos, assim, cara, quando a gente olhava, uma semana tinha vendido 10 mil cópias. Na outra semana tinha vendido 30. Um belo dia, cara, menos de um mês vendeu disco de ouro. Nossa. 100 mil cópias. Isso foi, tipo assim, cantando palavrão, rápido pra caramba, do jeito que a cartilha não manda. E aí a gente percebeu, cara, a coisa aconteceu. Primeira equipe era o Costa Neto na parte administrativa, eu fazendo merda, e a Lara Pinheiro era minha assistente direta. Eu lembro que eu ganhava R$800. Devia, sei lá, quanto seria que era isso hoje. Não faço ideia quanto seria isso hoje. Pô, Miranda, e eu? Perto de mim, né? Você quer que eu vá mais assim? Quem vai me contratar? Ah, não sei, meu. Pô, Wagner. Vamos lá, é uma aventura, cara. A gente vai fazer a parada acontecer. Dinheiro depois a gente vê. Falei, pô, Miranda, não dá, meu, eu tenho família, cara, conta pra pagar, essas coisas, tem 2 filhos pequenos. Na sequência, a gente contratou uma pessoa que hoje mora nos Estados Unidos, que é o Brian Butler, americano, que tinha
já estava trabalhando na BMG na época, com o departamento de marketing estratégico, tinha uma intimidade com o universo da indústria fonográfica. A gente se conhecia porque ele era casado com uma diretora da MTV, a Ana Butler. E foi uma opção pra gente muito clara ali, a gente precisava de um cara com mais experiência. E o Cezinha Gavan, irmão do Charles, era meu braço direito no estúdio. E o engenheiro que trabalhava comigo era o Beto Machado. Começou a gravar os discos lá no estúdio ali em Pinheiros, chamado Bebop. Até a casa não existe mais. É um estacionamento de um supermercado, ali na rua Moraes. E o Marcelo e a Ana, que eram os donos do estúdio, muito legais, propuseram de a gente ficar com o andar de cima, que não estava sendo explorado, que tinha uma sala de reunião, mais um corredor, um depósito, de ser ali a sede do Banguela. E foi a coisa mais legal que podia acontecer, cara, porque eu ficava no estúdio embaixo e em cima as coisas rolando. Então o artista ia para lá, a casa do Banguela. Eu, Branco e Brito, que éramos bem próximos do selo mesmo, mais um pouco do que o Marcelo e o Tony, assim, que também iam, mas a gente realmente tinha uma vontade de ir ali e produzir, e gravar. Tudo era resolvido, todo mundo junto. Os Titãs, a gente tinha reunião semanal, pelo menos, e eles estavam lá o tempo inteiro, cara. Assim, sempre tinha alguém dos Titãs por lá, a gente usava o instrumento deles, discutia tudo com eles, tudo era resolvido entre todos, ninguém, não era assim, eu resolvia. Tinha um contrato, tinha um dinheiro, tinha um estúdio, tinha o Miranda, tudo parecia possível. Tinha os elementos necessários para aparentemente realizar. E a gente fez. Agora, a aventura, o barco todo, porra, como eu queria estar lá, velho. Porque quando estourou, quando explodiu os Raimundos, fez todo o sentido do mundo. Os caras vieram de Brasília, olha que coisa louca aí. Trouxe uma coisa do Nordeste, também que é interessante, apesar de não serem de lá. Trouxeram aquela coisa do repente, da letra rápida também pro rock de uma maneira que ninguém tinha trazido. Os Raimundos, inclusive em termos das letras, cheias de humor e de sacanagem, e atitude, ataque e crítica do Rodolfo, eles são os herdeiros naturais do Raul Seixas. Como o Raul Seixas é o maior roqueiro que o Brasil já teve, os Raimundos são a maior banda de rock que o Brasil já teve. Das gravações, cara, eu lembro da gente lá no Bebop, e noites infindáveis. Eu lembro das pizzas com Coca-Cola e os arrotos do Miranda. A gente fazia competição de arroto, quem arrotava mais. E o Miranda dava uns arrotos muito engraçados. Cada arrotão nervoso, cara. Era o rock, né, velho? E era esquema independente, cara. Então todo mundo dividindo quarto de hotel, apoio do restaurante da esquina, vai comer e jantar só naquele lugar. Foi tão importante. E é isso que a gente estava procurando. A gente queria alguém que acreditasse na gente. Que o momento não era deixar eles à vontade. Era ser mais louco que eles. Era ser mais porra louca, mais foda-se. Ele era o oposto dos produtores da época, né? Porque os produtores da época queriam deixar pop, né? Mexer no som. E Miranda não, ele foi lá e gravou. Por exemplo, o Raimundos, o que eu fiz? Enchi o estúdio de maconha, chocolate e, velho, incentivava os caras a tocar o terror, mano. A produção não se impunha sobre o som, né? O som é que mostrava como é que a gente ia trabalhar. Bate nessas porra desses instrumentos, velho. Grita, cara. Pega o microfone na mão, canta nas caixas de som. Senta a porrada. Tá pouca guitarra, bota mais guitarra, velho. Aquele disco, velho, eu vejo como se fosse uma pedra, cara. Ele é igualzinho de como era, como ele é até hoje. Não mudou nada, não envelheceu nada. Não é o mesmo disco, cheio de areia, cheio de cactos, cheio de fuleiragem, com cheiro de bebida azeda, com maconha estragada, com... Eu queria ser o banquinho da bicicleta pra ficar bem no meio das pernas e sentir o seu ar suar. Eu precisava de uma banda chuta-bunda. E o Raimundos era a banda chuta-bunda. O Raimundos era a banda que tava
fazendo um som que tinha o gosto do indie, mas também tinha o gosto do metal e também tinha o gosto do hardcore. Baixo lá das palhas do coqueiro é onde eu estou a lhe esperar. Eu fico te esperando ali sozinho, sem teu carinho e sem ninguém pra me amar. E o Raimundos acabou sendo uma ponta de lança. Talvez das bandas dos anos 90 que tenha conseguido, com certeza, talvez não, com certeza foi a banda que conquistou mais sucesso. Ele falava que aquela bandalheira toda lá, zoada toda, mas era um guri de alma pura. Isso que fazia tudo. Acho que essa linguagem coloquial, chula, popular, absolutamente coordenada com a música, é uma das grandes características e da inovação naquele momento que trouxeram os Raimundos. Realmente foi a primeira banda tocando hardcore no Brasil que vendeu, que alcançou disco de ouro. O Junta Tribo foi o primeiro show que o Raimundos fez em São Paulo. E o Miranda um certo dia liga pra minha casa e fala: velhinho, tem um festival aqui em Campinas e vocês têm que entrar. O show já estava fechado, mas aí o Fred falou com a menina falou: não, mas já tá fechado. Eu falei: pelo amor de Deus, a gente fica em qualquer buraco sem enfiar a gente aí. Esse período do Raimundos despontar através do Junta Tribo a gravar o disco, o Bochiche era boca a boca pura e simples. A gente estava no começo da nossa carreira, se não me engano era o ano de 94. Era 94, sim, sem dúvida. E, cara... Pô, mas vocês começaram abrindo show pro Ramones já, assim? Cara, padrinhou na real foi o Titãs, né? O Titãs lançou um selo chamado Banguela. E o Raimundos foi o primeiro lançamento desse selo. Então a gente quando o nosso contrato estava firmado, que a gente ia gravar o primeiro CD, a gente primeiro foi levado a abrir shows do Titãs. E, cara, eu sou muito grato a eles, porque, era a turnê do Titanomaquia, se eu não me engano. E, cara, antes do show começar, quando tá todo mundo lá, aquela expectativa, subiu o Sérgio Brito e o Branco Melo no palco, sem nada. Tipo assim, o povo já gritando e eles só subiam para nos anunciar. Caraca. Falavam: cara, galera, daqui a pouco a gente vai estar tocando, mas a gente tem uma surpresa para vocês, a gente está lançando um selo e a primeira banda a ser lançada nesse selo é com vocês, Raimundo. Então eles... Caraca, que moral, hein? Que moral. Então assim, era muita... Eles falaram vai. Era uma época que tinha MTV, né? Então era um cenário muito propício para isso. Nossa, MTV, velho, olha. Então assim, por conta dessa força que a gente recebeu, não foi só a gente cair na graça da galera, a gente foi ajudado por muita gente, né? Então a gente foi convidado para fazer parte dessa turnê, uma turnê estranhíssima, porque era Ramones e Sepultura. Era o Ramones lançando o Acid Eaters e o Sepultura com Chaos AD. Ou seja, nada a ver uma banda com a outra. E vindo tocar em Balneário. Tipo, cara, na Santur, né? E botaram a gente para abrir, o Viper, se eu não me engano, abriu também algum desses shows. Era uma baita da mistura. Cara, os anos 90 eram muito misturados. Os anos 90, eu acho que eles foram extremamente interessantes, porque, enfim, o Brasil ele sempre teve uma parada de ser o país de uma música só, né? Toca axé, só axé, toca pagode, só pagode, sertanejo, só sertanejo, funk é só funk. E os anos 90, no rock, ele era muito misturado. Assim, na minha visão, eu consigo atribuir isso principalmente à cultura do skate, cara. Porque o skatista dos anos 90, principalmente, ele conseguia agregar, ele ouvia metal, ele ouvia punk, ele ouvia hip hop,
e ele se vestia meio como punk, meio como hip hop, meio como metal. Tinha essa cultura underground muito misturada. A música, então, você começa a ver bandas como Pantera, que tinha uma atitude punk, mas uma banda bem metal. Um Rage Against the Machine, que tinha um som pesado, mas tinha uma pegada de hip hop muito forte. O Chili Peppers com aquela mistura da Califórnia doida, Seattle com grunge, e o grunge era só o movimento de uma cidade, porque nenhuma daquelas bandas tinha nada a ver uma com a outra, eles só eram barulhentos e sujos. Mas assim, as bandas eram completamente diferentes, ou seja, era propício a você experimentar. E no Brasil isso aconteceu, né? Você tinha o Chico Science, cara, fazendo um som completamente Recife, mas com uma pegada gringa. Tinha o Planet Rap fazendo uma pegada completamente carioca, mas com uma produção muito legal. O Racionais era completamente São Paulo. O Pato Fu era completamente Minas. E tinha o Raimundos, que tinha aquela pegada ali do punk rock misturado com forró. Enfim, era um ambiente que você podia misturar bastante, né? Esse show foi uma cara disso. Foi quando o meu falecido irmão falou, olha, tem um empresário que vocês já conhecem, que era o Muniz, a gente já conhecia esse cara. Ele foi o cara que criou Girafas, sabe a lanchonete Girafas? A primeira lanchonete Girafas é lá na minha quadra, foi lá na minha quadra. E eu vi esse nascer e tal. E esse cara fazia os shows em Brasília, os grandes shows. O primeiro show de rock que eu fui na vida foi um show feito por ele, que era o Rock Wave. Rock Wave. E aí eu vi Rádio Táxi, eram as bandas da época, era Rádio Táxi, era... eu vi tinha o Robertinho do Recife, sacou? Metal Mania. Ele foi empresário do Robertinho do Recife na época. E aí, beleza. Só que a gente já sabia da fama dele, que ele era meio, né, não dava pra confiar muito nele e tal. Mas, cara, era o cara certo naquele momento. Foi quando o João falou, olha, vocês estão aí e tal, a coisa não tá acontecendo, vocês precisam de um empresário, velho. Vocês precisam de um empresário, não sei o quê. Ela falou, fala com o Muniz. Aí me deu o telefone, falei, velho, vamos lá, a gente sabe quem ele é. Mas a gente precisa de um cara assim que, porra, com essa visão. Com a visão, né? E aí fizemos uma reunião, achamos legal. Aí esse cara botou a gente na estrada, velho. Aí começamos estrada. Aí a coisa começou a melhorar. Só que as vendas ainda continuavam, porque não tinha nenhuma música estourado no Brasil, né? Foi aí quando o nosso querido Tatola, da 89, maravilhoso, que eu amo, mandar um beijo pro Tatola. Eu devo tudo a você, meu irmão. Ele resolveu tocar na Transamérica. Selim tocou uma vez, meu irmão, no outro dia, velho, o telefone da Transamérica toca de novo, e era a rede nacional, e as vendas fizeram assim, de 15, 20 mil cópias, pulou para 30, 50 disco de ouro. Foi assim, ó. Que era absolutamente surpreendente esse número. Ninguém imaginava que o discurso dos Raimundos fosse ter o sucesso. Até que chegou um dia que o Sérgio Afonso, que na época era o diretor de marketing da Warner, que foi sempre o nosso grande apoiador lá dentro, e hoje ele é presidente da Warner no Brasil, ele chegou pra mim e falou, Miranda, disco de ouro, mano, mandamos fabricar aí, sei lá, 60 mil, 80 mil, quanto era, vamos meter na loja, velho, seja o que Deus quiser, vai ser disco de ouro de qualquer jeito. E foi, muito rápido. Deve ter vendido, sei lá, quase 200 mil cópias no primeiro dia. Você não pode duvidar, ou não ficar quieto. Não me deixe envergonhado, Talvez 94 tenha sido o ano mais emblemático de bandas de uma cena de Recife, com outra de Belo Horizonte, com outra de Salvador, com Brasília, e, enfim. A geração 94 é de fato uma geração, é a New Wave brasileira. Pela diversidade de estilos, de gêneros, pelas características regionais e pela conexão cosmopolita que tinha. Parecia que estava subentendido que a gente tinha um certo código de conduta, vamos dizer assim. As bandas se pareciam até visualmente. Ninguém queria mais o casaco do Paulo Ricardo, assim, com a gola alta. Era todo mundo meio bermuda, chinelo, tênis, enfim, do jeito menos glamuroso possível. O Road, o vocalista, estava em pé de igualdade, assim, a camisa de time de futebol, do Skank. O que unifica tudo é a ousadia, né, velho? Artistas que não tinham limites,
que permitiam experimentar, permitiam um ângulo novo, não só dentro da música brasileira, como no mundo. Se uma música eu mostrasse para qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta, tivesse orgulho de falar, ó, essa aqui é uma banda que eu tô fazendo aqui no Brasil, brasileira. Todo mundo tava afim de uma coisa, que era música, curtir música, e tava assim, de porta aberta, coração aberto, mente aberta para tudo que é novo. Então tudo podia. Tudo podia. Minha prima arranjou um namorado. O nome dele ela disse que é o pão. Chama de pão fofo, chama de pão doce. Eu chamo de pão xoxo. É xoxo pão. Na literatura eles chamam isso de espírito de época. Na música eu não sei se daria para dizer o mesmo, mas é que todo mundo, num certo momento, né? Talvez Jung possa falar isso melhor com a teoria da sincronicidade, né? Mas num certo momento, no Brasil, todo mundo encanou de misturar hardcore com forró, maracatu com hip hop, reggae com calango e por aí vai. Os produtores que fizeram os discos dos anos 90 de rock, os engenheiros, o povo de mesa, tudo era do rock, eram caras do rock, né? E os equipamentos eram equipamentos do rock, de verdade, né? Não é que nos anos 70 que o Made in Brasil tinha que gravar lá com um cara que nunca tinha gravado uma banda de rock na vida, não tinha microfone, não tinha guitarra, entendeu? Então isso faz toda a diferença do mundo. Vem cá, por que o nosso som é mais baixo que o som dos gringos? A gente entrava no estúdio já perguntando isso pro engenheiro, já falando isso com o produtor. Por que na hora que a nossa música entra, a gente tem que aumentar o rádio? Porque a gente seguiu muito a tendência do que estava fazendo lá fora, assim, muito, né? Pô, Suicidal, Metallica, a gente gostava dessas bandas. A geração dos anos 90 representa melhor o paradoxo que é o Brasil. De um país que quer ser avançado, né? Ele quer ter, assim, ele é de última geração, cibernético, né? E ao mesmo tempo arcaico, atrasado. Ô menino, que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. Para com isso, logo! Eu quero é rock! Na 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 na. Não é o job, menino! A vida me presenteou com 2 primos diamantes, muito justo era o Augusto, o safado era o Bessante. A tarde ensolarada, toda aquela criançada tomando refrigerante. E com a família embebedada, foi pra faça marimada pro recém-adolescente. Pois foi Bessante, primo velho encrencado, que com muito do cuidado chegou pra mexer em vez. Tudo já tá alucinado, já é bem caminhado pra Holly com Melp. O rapaz não fica vivo, a voz de arregação ativa. Lá em toda João Pessoa, lugar melhor que o Roda Viva. Pra lá que nós rumamos, quase nos desesperamos. E não tinha nenhum plano e os cabras foram sair. E eu atrás ia gritando, onde é que cês tão me levando? Voltava os camarim, ela ficou no bar sozinha. Menino, a bomba desse maninha, papai venha comigo igual o tio. Não vai ser inaugurado, só tu sabe da família, nunca teve a festa grande. Chegar no Roda Viva, tu vai ser homenageado. Hey! Chega no Recife, forró já tá na vaga, o banco ninguém do suado do santo cara farinha, é forró que minha só. 10 anos, de tanto beber cachaça. Cê sabe de negação da chinesa da retada. O primo me olhou de lado, se cantado. Era uma quica fedorenta daquela babana. Já tava se você não aguenta, você leva para o quarto. Era primo do meu pau, por a boca que depois foi embora. Foi no puteiro em João Pessoa, descobri que a vida é boa, foi minha primeira vez. Foi no puteiro em João Pessoa, descobri que a
a vida é boa, foi minha primeira vez. Foi no Futeres, João Pessoa e